Esse mantra, só para a gente reconectar, tá? Na rede. Vamos lá. Lojo sampo pargyur trashi patup centem petrin leyang oda pekedro lor sampetsem pacei paudem lame shabla soade. Om a Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Badra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om a Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Badra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Utavardanye Shri Badra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Bom, então vamos para a terceira nobre verdade, que é a verdade da cessação, ou seja, o médico fala a doença que você tem tratamento, tem cura. Ou seja, a felicidade existe. Né? Agora é isso, é a felicidade que Buda está falando que existe, não é aquela, bem aquela que a gente fica buscando aí pelo mundo, né? Então, o que é a felicidade? Né? Qual que é esse conceito de felicidade? A Michelle diz que é um estado, a felicidade é um estado interior de equilíbrio e satisfação, no qual se está em harmonia consigo mesmo e com o mundo à sua volta, o tempo todo. É possível, né, ser feliz, né? Então acho que a gente já teve, né, alguma experiência de ser feliz, né? Aquele momento assim que você não quer que nada seja diferente do que está, assim, né? Sabe aquele momento super hiper feliz? Todo mundo já sentiu isso, né? Só que a gente perde, assim, né? Aquilo já acaba. Então é essa felicidade aí, né? Então a felicidade no budismo, ou seja, essa cessação do sofrimento, ela pode ter dois nomes, né? Você pode chamar de liberação do sofrimento ou de iluminação. Tá? A gente vê isso melhor também, novamente, vamos ver isso melhor talvez no segundo módulo, já no próximo um pouquinho mais, mas mais no segundo, a gente vai se falar mesmo dos caminhos, né? O caminho Mahayana, o caminho Vajrayana e tal. Mas a liberação do sofrimento é sair do samsara. Tá? A iluminação é além disso. É quando você desenvolve ao máximo, né, as suas qualidades, né, elimina completamente os venenos mentais e desenvolve ao máximo o seu potencial. Então, a liberação, né, que é sair do samsara, sair desse ciclo, aqui está, né? Os venenos mentais são eliminados, se elimina os venenos mentais, ou seja, não tem mais ação negativa, não tem mais causa negativa, você não tem mais resultados negativos para viver, e aí você tem essa liberação do sofrimento, a completa pacificação de todos os nossos conflitos, né? Ou seja, a chamada paz interior, né? Então aqui... esses são os 4 aspectos. Tá. Então, a liberação é sair do samsara, é não mais renascer no ciclo do samsara. De novo, o samsara não é um mundo, né? Então é um estado, esse ciclo que a gente vive, né? Não é o mundo que a gente vive, mas é esse ciclo interior aí que nós vivemos. E se diz, né? Então a liberação, então libertação, liberação, mas por quê, né? A gente está preso. Né? Então a gente não tem liberdade, então tem um aspecto, né, que sempre é ensinado quando se fala dessa liberdade,
que é uma liberdade de escolha, né? Porque enquanto a gente está preso aos venenos mentais, a gente não tem muita escolha na nossa vida, né? Nessas reações que nós temos, né? Durante a vida e depois na morte e no renascimento, né? Então, durante a vida, a gente pode observar, né? Esses venenos mentais, esses aspectos da nossa mente que tiram a nossa paz interior, né? A gente não precisa de nenhum esforço para que eles surjam, né? Eles aparecem, né? Assim, é a reação imediata, tum. Você não pensou, né? Vou agora me concentrar bastante para ficar com muita raiva, né? Daqui a 1 hora. Não. Não tem, né? Eles dominam, você está preso. Agora, o contrário. Espera aí que eu estou muito nervoso e eu preciso relaxar. E eu preciso voltar para um estado de equilíbrio, eu estou muito estressado, ou sei lá, ou estou muito deprimido, ou seja lá o que for, dá um maior trabalho. A gente não está familiarizado ainda com isso. Não é tão automático, né? Você tem todo um trabalho que você tem que fazer para sair daquilo lá. Ou seja, a gente está preso, é uma prisão, se chama prisão do samsara, a prisão dos venenos mentais. Quando a gente morre, se diz, né, que no budismo se fala que a gente vai ter um outro renascimento depois, mas tem um estado intermediário entre o morrer e o renascer, né? Esse estágio intermediário é chamado de bardo. E nesse estágio intermediário, então, o corpo morre, né? A mente sutil deixa o corpo e ela fica, se diz que você renasce no bardo num corpo mais sutil. E aí é onde você, aos poucos, a sua mente vai indo para estados mais grosseiros e o que você quer? Você quer um corpo de novo, você quer renascer, né? Então você vai escolher a sua nova vida. Muitas vezes no budismo se diz que você vai ouvir assim, então estar preso no samsara você não escolhe, você não tem escolha. Não é que a gente não tem escolha, todos nós escolhemos onde a gente foi renascer, né? Mas é uma escolha, se diz que é uma escolha sem escolha, porque é uma escolha baseada em ignorância, apego, aversão. Né? Porque todo mundo escolhe, por que alguém escolheu nascer, né, sei lá, no meio de um país em guerra, ou no meio da miséria, ou numa outra forma, né? Por que alguém escolhe isso? Então, se diz que é por causa disso, porque depende do seu estado mental, né? Se a gente tiver aqui vários objetos e falar para cada um escolher um, as escolhas serão muito diferentes, né? Por que cada um escolhe um diferente? Podem ser vários objetos bons. Agora, vou achar aquele lá ruim, eu acho esse melhor, né? Agora, imagina se eu tiver que fazer uma escolha, uma decisão muito importante e eu tiver tomado por alguma negatividade, num instante que eu estou assim, muito nervoso, muito estressado, muito cansado, muito deprimido, com muita raiva, ou seja lá o que for, ou com muito desejo, achando que é aquilo mesmo ali, cego para outras coisas. Eu não vou fazer uma boa escolha, né? Então se diz que dependendo do estado mental em que a gente morre, a última emoção antes de morrer e tal, vai ser determinante para o nosso próximo renascimento. E como a gente é baseado nesse desejo, então a gente anseia ter uma forma, porque a gente se identifica, né, com a forma, com o material, a gente quer ter um novo renascimento, a gente vai buscar esse renascimento. Mas muitas vezes, né, ele vai ser um renascimento de muito sofrimento, ou se não for, ainda é um renascimento no samsara, né? Ainda é um renascimento ainda preso a esse ciclo de causas e resultados baseados em ignorância, apego, aversão, etc. Então, quando a gente fala em se liberar do samsara, a gente também está falando nessa escolha, né? Que renascimento eu quero ter enfim, e como é que eu vou me relacionar com tudo à minha volta, né, o tempo inteiro. Então, é o que fala aqui, né, que o Lama Michel fala, né, a oportunidade que o mundo nos dá, né, é sempre a mesma, a escolha que a gente faz, né, cada um faz a sua, tá? Então, se diz que o último pensamento dessa vida vai amadurecer causas positivas ou negativas para um próximo renascimento. Então a gente está é muito incerto tudo isso, né? Porque a gente não sabe como a gente vai morrer, né? A gente nem pensa na nossa morte, né? Basicamente, né? Achamos que não vai ser amanhã, né? Em geral. E então
tem esse aspecto mesmo de se preparar para essa morte, de pensar, de contemplar isso, de contemplar que tem outras vidas, que tem uma continuidade, de como é que eu quero viver essas outras vidas, o que eu estou fazendo hoje, né, para levar adiante, né, além desta vida, né, o que eu estou fazendo que não é para essa vida, que é para as próximas, né, como é que eu estou pensando nisso? Será? Não, né? A gente está pensando no mês que vem, sei lá, se eu vou pagar as contas, ou se eu vou fazer a viagem que eu quero fazer, ou sei lá. Né? Ou o que eu vou comer hoje à noite. Mas na próxima vida é difícil a gente pensar. Então, nesse aspecto, né, o budismo traz bastante essa reflexão assim, sobre a morte. É a última emoção, o último pensamento, o estado mental, na verdade, com que você morre. É muito determinante. Não é assim, não é a única coisa, mas é o direcionamento, entendeu, que você dá. É como se você apontasse para uma direção. Não é que isso não possa ser mudado durante o bardo nem nada, mas é aquela coisa, durante a vida, o quão foi fácil a gente criar uma estabilidade mental, né? Se é muito difícil, se você entra num estado mental negativo com muita facilidade e é muito difícil você sair dele, se você morre num estado mental negativo, quando você está no bardo, você não tem mais esse corpo, você não tem mais essa consciência, é tudo muito sutil, é muito... vai indo, entendeu? É mais difícil você mudar, né? Não, não é assim. Não é que é pecador, nem nada disso. Nem tem essa noção do pecado, né? Mas é o estado mental, é bem básico mesmo. Se eu morrendo na hora da minha morte, eu estiver num estado de muito medo, por exemplo. Você morrer no assalto. Apavorado. Não é que vai ditar a próxima encarnação, é a direção que a tua mente está indo. Para você mudar esta direção, não é que é assim, então se eu morrer com medo, eu vou renascer, sei lá onde, no meio da guerra. Não necessariamente, mas é mais difícil de você mudar isso quando você está numa coisa que você está sendo meio levado, né, por... Então, aí é que por exemplo, você fez uma comparação, e aí eu também faço, não é uma questão de balanço bancário. Essa pessoa chega lá, tem alguém que fala, você foi mais bonzinho do que ruinzinho, você foi muito legal, então você vai para esse... Não tem isso, né? Não é o saldo. Por isso que a gente tem que tomar bem cuidado com as nossas emoções e com o estado mental que a gente vive todo dia, como na vida, né? Se eu acabei de passar por uma situação muito difícil, né? Como é que eu direciono a minha mente para as horas que virão? Para onde a minha mente está direcionada, se eu estou com raiva? Vai deixar isso mais claro. O caminho óptimo, ele vai deixar isso, você vai assumindo atitudes corretas e vai criando seus méritos. Também, aqui no budismo vajrayana a gente segue mais a coisa das 6 paramitas, mas é basicamente a mesma coisa. Mas o que acontece? Não precisa nem pensar na morte, pensa na vida mesmo. Né? Quando você passa por uma situação que você fica muito alterado, né? Que aquilo não dita as suas próximas horas, às vezes os seus próximos dias, você não vai com aquilo, você não fica vivenciando aquilo, ressofrendo, né? Como diz, a gente sofre, a gente ressofre, e a gente no dia seguinte conta para outra pessoa nos mínimos detalhes tudo aquilo de novo, e a gente sente tudo aquilo outra vez, e a gente vai levando. Que direção a gente deu para a nossa mente, né? Nesses dias e tudo. Então, da mesma forma, o tempo inteiro, e não é só a hora da morte, é uma consequência de como você estava o tempo inteiro, né? Como é que você reage em situações difíceis aqui agora mesmo, né? Para onde você leva a sua mente. Então, se acontece, tudo bem, você está na rua, tudo bem, andando, vamos dizer, falando aqui da sua cabeça, não sei o que. Pois é, então, não sei. Deixa ela falar, lembrou de uma coisa boa, fala. Eu ia falar isso, fala. Que sofreu um acidente e ela sempre esteve muito conectada e na hora do acidente, óbvio, que ela sentiu medo, mas imediatamente quando ela imaginou que pudesse morrer, ela começou a citar novamente. Exato.
E trouxe a mente para um estado mais estável. Ela não morreu e contou. Não, ela contou exemplos que o Lama Michel deu e que muitos de nós já passaram, né? Mas esse exemplo é de uma discípula lá muito antiga. Ela sofreu um acidente muito sério, né? Onde ela quase morreu mesmo, né? Ela teve que ser resgatada, sabe? Essa coisa de carro que fica lá preso e tal. E imagina, pavor, né? E na hora, assim, ela veio o refúgio, né? Veio o mantra, e ela começou a recitar aquilo mentalmente, e ela trouxe a mente dela para um estado melhor, mesmo naquela situação, né? Então, assim, cai um paralelepípedo na sua cabeça. É difícil dizer, depende do seu estado, sei lá, como é que você estava quando o paralelepípedo caiu na sua cabeça. Não é uma morte, né, vamos dizer, a gente até torce para conseguir morrer de um outro jeito, mas acontece, pode acontecer mesmo. Modo de dizer, mas pode acontecer, vem alguém, bate no seu carro e pum, você morre instantaneamente. Acontece, né? Então aí depende muito de como é que você trabalhou sua consciência também durante a vida. É isso, como nesse estado, né, tua mente vai sair, ela vai estar em um estado um pouco mais sutil, né, depende com esses estados mentais você é mais familiarizado, depende muito disso. Então, depende muito de como você levou a mente durante a vida. Quando a gente tem outras opções, não vamos ficar falando muito agora sobre esse assunto, porque esse assunto é um assunto mais avançado, tá? Mas quando a gente tem, como ela citou, essa história, né? Você tem um refúgio já interior, tem um caminho espiritual já amadurecido, você tem mestres e tal, a força disso é muito grande para te ajudar nessa direção. A força do mestre, a força da sanga, né, da comunidade, em pensar, em preces, em rituais e tal, isso ajuda muito, mas depende muito de como você vai, né? Nossa, coitado. Muitas vezes pode acontecer mesmo. A pessoa fica perdida, desnorteada. Você respondeu, ainda bem que ele aceitou, né? Você apresentou um caminho para ele. Olha que beleza, acho que você tá morto, né? Eu tô vivo, então você tá morto, adorei, bem básico. Mas olha, gente, isso daí vamos só passar assim, só para dizer, a gente estava falando do samsara, né? Samsara. Mas o importante é a gente pensar cada dia da nossa vida para onde a gente está direcionando a nossa mente, né? E criar essa estabilidade. Quanto mais você treina em voltar, né? Isso a meditação vai ajudar muito, porque a gente ainda continua tendo raiva, rancor, medo, inveja, tudo isso, né? E que nos tira, né, desse eixo, mas a gente vai trazendo cada vez mais, né, para um equilíbrio e conseguindo manter esses estados, né, menos as coisas vão tirando a gente, deixando, né, que a gente saia do nosso eixo, né, menos esses venenos mentais vão tirando a gente do nosso eixo. Então isso é um treino mesmo, isso a gente vai levar para todas as... É uma coisa, a gente não leva para a nossa vida essa identidade, esse nome, esse corpo, o que você estuda, você não leva isso tudo, né? Você vai ter que crescer, aprender a andar de novo, falar, ler, escrever, tudo outra vez, se você renascer amanhã, né? Agora, o que é que você leva? Né? Você leva essas familiaridades, né? Você leva essas qualidades, ou as negatividades, seja lá o que for, né? O jeito de a percepção, né, a forma de você se relacionar com as coisas, isso a gente vê que crianças muito pequenas, a gente já vê, né, umas diferentes das outras, umas com umas qualidades, outras com outras, e facilidades e dificuldades. E é isso que a gente vai levar. Fala, que você ia perguntar. Tem, sim. Não, ela perguntou se o conceito de inconsciente é trabalhado. Sim,
é um pouco diferente, assim, né? A gente fala outros termos e tal, em vários níveis, inclusive, sim. Tá? Vocês vão... Isso aí... Sim. O tempo inteiro. Principalmente no budismo vajrayana. Muito. O budismo tem um estudo da mente bem profundo, assim, bem extenso, profundo. Bom, Vajrayana, que é onde estamos, que é o budismo Mahayana Vajrayana, que é o budismo tântrico. Aqui, então, a gente trabalha bastante essa questão do inconsciente, ou do que a gente chama da mente sutil, da mente muito sutil, e etc. Vamos lá. Então, quando a gente fala em ter liberdade do samsara, é ter liberdade mesmo de renascer como a gente quiser também, né? Mas ter a liberdade de ser feliz, onde quer que nós estejamos, né? E aí o Lama Michel, né, nos ensinamentos dele, ele sempre dá um exemplo assim de que quando ele era bem jovem ainda no monastério e tal, que ele começou a estudar mais a filosofia, etc., e estudou profundamente, ele falou, nossa, mas isso aqui é muito difícil, como é que é possível, né? E atingir a iluminação, sair do samsara, desenvolver renúncia, isso aqui, como assim, né? Parecia uma coisa impossível. E ele foi, assim, muito difícil, como é que eu vou abandonar esse venenos? Como é que acontece isso? E ele perguntou para vários mestres, né, dele, na época, e a resposta, né, o que ele ouviu, basicamente, deles, né, é que é uma coisa gradual e que é aos poucos. E teve um mestre que disse para ele, bom, você acha que você consegue ter um pouco menos de desejo? Sim, um pouco menos, né, de apego? Um pouquinho menos? Pode. Então, não pode depois aumentar mais um pouquinho esse menos, né, e diminuir mais e mais e mais? Né? Você acha que é possível desenvolver um pouco mais de amor do que o que você tem? Um pouco mais de generosidade? Sim. Então, dessa forma, como as coisas são impermanentes, né, você vai conseguir uma hora eliminar tudo e desenvolver tudo que você precisa desenvolver. Né? Então, dessa forma, é um processo que a gente tem que ver que é gradual, ele não vai acontecer de um dia para o outro, né? Não é que você vai fazer 15 cursos de budismo e aí você vai sair do samsara, né? Não é. Se diz que é possível em uma vida, sim, tem muitos exemplos se diz que sim, mas, ok, pode ser que não seja uma vida, de qualquer forma, mesmo se for em uma vida, é gradual, né? É aos poucos. Então tem que colocar esforço mesmo, né? E acreditar muito nessa capacidade que a gente tem de mudança, porque muitas vezes a gente se identifica demais com os nossos venenos mentais, né? Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, isso aqui eu não suporto, né? Ah, não, assim não dá, né? Não, desse jeito fica difícil, né? Então, é acreditar mesmo que a gente pode transformar, que a gente tem um potencial enorme, que na nossa natureza, né, é pura, como se diz, não é que alguém foi lá e sujou, mas que, né, ela tá, a gente não enxerga, né? Ela tá lá totalmente obscurecida, né? Que a gente consegue limpar isso aí. Né, a gente consegue aos poucos eliminar, é um pouquinho a menos mesmo, né, um pouquinho menos, um dia sair fora do eixo assim e não ficar não ficar justificando, porque também tem isso, né, sair fora, mas é claro, né, eu tenho razão, né, porque imagina, né, com isso tudo, fulano fala, não, você tem toda a razão de ter feito, não tenho razão, né, isso faz mal para mim, então é já cortar aí para que isso venha cada vez menos e a gente vai diminuindo um pouquinho esses venenos e tentando desenvolver as nossas qualidades, desenvolver nosso pensamento positivo, as nossas ações positivas, né, nosso amor, generosidade, alegria e tudo isso. Então, como é possível diminuir aos poucos e aumentar aos poucos, é possível sim atingir a libertação, a liberação do sofrimento e a iluminação. Né? A iluminação, depois que se sai do samsara, tem um longo caminho até a iluminação. Né? Se o seu objetivo, né, espiritual for a iluminação, atingir o estado de Buda. Né? Porque aí é necessário mesmo, bastante meditação, desenvolver ao máximo mesmo as qualidades, tá? E a visão correta. Tá? Então, a gente tem que acreditar, na verdade, que a gente pode.
Porque todos os ensinamentos de Buda são baseados no nosso potencial. Né? Então, ele nasceu como um ser humano, ele foi um ser humano que viveu, que teve tudo, que depois não teve nada, né? Para mostrar que esse é o potencial humano mesmo. E que a gente tem esse potencial, e baseado nisso, é possível, sim, atingir o estado de Buda. Tá? Sair da minha doença, né? Então, agora, se é isso, né? Se a gente vai lá no médico, ele diz a doença que a gente tem, fala qual é o tratamento, que tem que tomar esse remédio 3 vezes por dia, tem que fazer essa dieta, não pode comer isso, tem que fazer atividade física, dormir cedo, nananana. A gente está ok, chega em casa, guarda a receita na gaveta e não faz nada, não vai adiantar. Né? Se você ficar olhando a receita todo dia na parede, também não vai curar a sua doença. Né? Então, da mesma forma, a gente tem que colocar em prática. Tá? Então, essa é a terceira nobre verdade. Os 4 aspectos da terceira nobre verdade são... Opa, o que aconteceu aqui? Enterrou. Foi. Então, abandonar os venenos mentais, ou seja, ela é chamada de cessação porque ela é a liberdade, né? Porque ela é o abandono dos venenos mentais. Por quê? Porque quando você abandona os venenos mentais, acaba o sofrimento. Por isso que é chamada de cessação. É a paz, uma vez que é a liberdade. O abandono do sofrimento causado pelas aflições mentais é a completa pacificação de todos os nossos conflitos. A cessação é suprema, uma vez que ela é atingida, não volta mais. Tá? Não é que se você sair do samsara nessa vida, na vida que vem, você não volta mais, tá? Então, assim que a cessação é atingida, ela é suprema. É a da natureza da renúncia, é o resultado do caminho. É da natureza de emergir definitivamente do sofrimento. A renúncia é também chamada da emersão definitiva. Né? O amor próprio, sair do sofrimento, desejar a felicidade para si mesmo. Então, ela também significa isso. E é o resultado do caminho. Quando você segue o caminho, o resultado de seguir o caminho, a iluminação, ou o caminho à liberação, é a própria liberação do sofrimento, é a própria iluminação. Pode. Sim. Oh. Uhum. Ah, isso... Vou repetir. Então, a pergunta tem aqui mencionando a pacificação dos nossos conflitos, né? Estava falando mais dos nossos conflitos internos, né? Mas, claro, uma vez que você pacifica os internos, os externos também acabaram, né? Mas aí ela fez uma pergunta sobre essa questão dos conflitos que muitas vezes a gente tem com outras pessoas. Então, como é que é isso, né? De você estar vivendo um conflito com outra pessoa, muitas vezes você quer se aproximar e a pessoa não está fechada para aquilo e ela não... Ela quer continuar com o conflito. Você quer pacificar uma coisa que o outro não quer. Então, é assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Começa daí, né? É uma coisa bem difícil. É bem difícil, né? É bem difícil. Quando pega profundamente, é bem difícil. Eu acho que assim, é a mesma receitinha, né, que se dá para quando você está diante de um objeto de aversão, de raiva, que, né, o conflito em geral é causado por algum sentimento de aversão, né, que você tem com uma outra pessoa. A primeira coisa é você tentar parar de enxergar a pessoa como um objeto de raiva, porque a pessoa em si, ela não é ela. A raiva e a aversão e o conflito, né, começam em você. Tá? Então, primeiro você desconstruir aquilo,
né? Eu estou com raiva por causa dessa pessoa, essa pessoa que me gera raiva. Não é, você tem raiva em você, né? Aquela pessoa é uma condição para a sua raiva, sua aversão e seu conflito se manifestarem. Tá? Então, é tentar desenvolver primeiro um estado de neutralidade, né, em relação àquela pessoa, né, parar de enxergar ela como um objeto de raiva em si, tentar ver, será que ela é mesmo? Será que não tem nenhuma pessoa que haja algo se relacione positivamente com ela? Tem, deve ter, né? Então ela não é inerentemente um objeto de raiva, eu que estou vendo dessa maneira, né? E tentar trazer isso para a neutralidade, para depois você tentar desenvolver, então, amor por aquela pessoa, né? Amor no sentido de desenvolver o desejo de que ela seja feliz, genuinamente. E isso é uma coisa, tudo que está acontecendo interiormente com você. Não é que você está indo lá conversar com a pessoa e discutir a relação até você entrar numa neutralidade com ela, ela com você, e aí então você vai ficar amigo dela, e aí você vai poder ter amor por ela porque você é amiga dela. Né? Porque o amor, quando a gente fala em amor, né, desejar a felicidade do outro ou qualquer outro, né? Não é só aquela pessoa que você gosta. Então, primeiro isso se dá dentro de você. Se a pessoa está fechada para resolver esse conflito, né? Porque muitas vezes a gente consegue, né, sentar junto e resolver um conflito e é a melhor forma. Né? Existem jeitos, existem técnicas, às vezes não dá. Entender também que a raiva dessa pessoa, quem tinha o problema dela, né? A dela é dela. A dela é dela. O problema dessa pessoa com você não é com você, é com ela mesma. Também tem a parte dela, mas você tem o seu. Porque se você está em conflito, você tem a sua parte. Então resolve a sua parte primeiro. Né? Pode ser que você resolva a sua e a dela ainda demore, porque ela vai enxergar coisas em você que você vai falar, você tá louca, não sou assim. Evitar o enganchamento das negatividades. Sim, então Isolar o que é a minha negatividade da negatividade e o que é do outro. Sim. Se enganchar, você vai. E aí, você não sai nunca. Então, muitas vezes, a gente, assim, cada um é cada um, cada situação é uma situação. Muitas vezes a gente tem que, enquanto a gente não consegue lidar, a gente deve se afastar, muitas vezes tem que ter um afastamento, outras vezes não. Outras vezes você não consegue se afastar, porque é alguém que você convive, não tem como, ok? Mas o importante é você internamente tentar primeiro trazer para esse estado de neutralidade, não sentir uma coisa ruim pela pessoa, tá? Isso é uma coisa de meditar, tem meditações para fazer. Depois é você trazer, desenvolver o desejo de que essa pessoa seja feliz, independente do que ela te fez, independente do conflito que você vive. Olha, uma hora muda. Muitas vezes demora, a gente tem isso, acontece em todos os lugares, não é porque você está no caminho espiritual que todo mundo virou santo e ninguém briga e ninguém entra em conflito, porque entra. Né? Não somos budas, somos budistas. Se fôssemos budas, não seríamos budistas, né? Então, temos mesmo, tá? É real. Mas a minha experiência é essa. E já teve, assim, tem uma meditação super bacana, que você pode fazer todos os dias, que vai ser ensinada aí na semana que vem, ou na outra, não sei, na próxima aula, as 2 próximas aulas, né? Onde você realmente, antes de... Você toma refúgio, depois você vai desenvolver, trazer a motivação da bodhicitta, né, da mente de iluminação, da mente de compaixão pelos seres, e aí você vai visualizar todos os seres à sua volta, as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, né, os seus inimigos na sua frente, e as pessoas pelas quais você sente indiferença atrás. Né? E aí você vai contemplar que todo mundo quer ser feliz, que assim como você... Independente de quem sejam as pessoas, elas também querem ser felizes. Tudo que as pessoas fazem é porque elas querem ser felizes. Né? Como é que a gente quer ser feliz mesmo? Através de apego, desejo, aversão, raiva, é assim, né? Objetos materiais, todo mundo quer ser feliz. Acho que o Lama fala, né, que não é um Buda, ele é um treinamento. Poxa vida, treinamento extra, avançado, sei lá, né? Se está em treinamento... Eu nem sei onde eu tô, né? Mas assim, é isso. Então, aí você contempla tudo isso, né? E olha, a gente dá essa meditação aqui sempre, né? Toda a prática antes tem essa meditação. E eu já tive experiência de pessoas que vieram me falar depois
que colocaram na frente pessoas com as quais tinham um problema de relacionamento, às vezes até parente. Uma vez uma moça falou, minha irmã, não falava com ela há anos e não sei o quê. E ela foi fazendo essa meditação e de repente um dia a irmã ligou, sabe assim? Então as coisas mudam. Porque quando a gente... é tudo interdependente. A gente tem que ter essa noção que se a gente muda uma parte, a gente muda o todo. Se você muda, né, essa mudança se reflete num raio enorme na sua volta. O único problema é energia, né? Não ficar preso no imediatismo. Não, É um exato. processo. É um processo. Não tem uma, não tem alguém. Não vai ter. Não, e não tem assim uma coisa que Não é alguém mágica. vai vir e tirar aquilo de você, e vai ter uma mágica, você vai... Não, o remédio aqui não é só o remédio, né? É um tratamento que você tem que fazer, depende de você. Então, acontece mesmo, por isso que a gente tem que acreditar no nosso potencial de mudança, sabe? Porque se você começar a observar, é isso aí. Você muda a sua vida, você começa a cultivar... Pô, eu já vejo tanto isso, começa a cultivar hábitos positivos e tal. Quando você vê, os seus relacionamentos também vão mudando. É impressionante. Sua família, as pessoas mais próximas, né? Aquilo se reflete mesmo à sua volta, né? Então, nesse sentido, é isso que eu tenho para te dizer, tá bom? Bom, então... é isso, né? É importante acreditar na beleza da nossa mente. Né? O caminho espiritual é um caminho da alegria. A gente está falando tanto de sofrimento hoje, né? Mas a gente tem que cultivar essa alegria, né? De também reconhecer as nossas qualidades, aquilo que a gente já desenvolveu, né? Ficar alegre com isso, não é se achar o the best, melhor de todos, não é isso. Mas a gente tem que reconhecer as nossas qualidades, né? A gente tem que se apoiar nelas. Reconhecer as qualidades dos outros, importantíssimo. Se alegrar pelas qualidades e as conquistas dos outros, sinceramente. Isso aí gera muita energia positiva, muito mérito, tá? Então, esse é um caminho, isso tudo está dentro da verdade da cessação. A quarta nobre verdade é a verdade do caminho, né? Ou seja, então, uma vez que é possível sair do sofrimento e atingir a iluminação, né? Como é que faz? Então, que caminho é esse, né? Que Buda nos ensinou. O caminho do Dharma, o caminho à iluminação. Como é que faz para ser feliz, né? Então, Buda disse, não posso limpar os seus venenos mentais como se estivesse lavando um pano com água ou varrendo a sujeira. Não posso pegar as minhas realizações e colocá-las dentro de você. Eu posso mostrar o caminho que você deve seguir. Então, o remédio deve ser tomado, né? A verdade do caminho. Então, é ter consciência do sofrimento, ter consciência das causas, acreditar no potencial de cura. Então, o que é esse caminho? É um estado de consciência, tá? Que se direciona, que a gente deve cultivar e que se direciona à iluminação. Então, Lama Tsongkhapa disse, quando não se projeta mais a felicidade, nada material, e de dia e de noite, tudo que se faz é direcionado à iluminação, desenvolve-se a verdadeira renúncia, ou seja, a emersão do samsara, né, a emersão definitiva, e entra-se no caminho à iluminação. Para entrar no caminho à iluminação, a gente deve desenvolver, principalmente, o que a gente tem que desenvolver ao máximo? Amor e sabedoria. Amor. Primeiro a gente desenvolve amor próprio, amor por mim mesmo. Depois, amor ao próximo e a correta visão da realidade. Amor por mim mesmo, amor próprio, o que é? Sair de férias num lugar maravilhoso, comprar uma roupa nova? Não, amor próprio. Desejar sair do sofrimento, desejar a felicidade para mim mesmo, essa felicidade suprema, né? Sair dos venenos mentais. Então, quando eu desenvolvo esse amor próprio e saio do samsara, né, e alcanço a liberação do samsara, é o máximo que eu posso querer para mim mesmo. O que mais eu posso querer para mim? Tá ótimo. Agora, aí eu olho para os outros. E os outros estão na mesma situação, independente de quem são, se são ricos, se são pobres, se são milionários, se são bandidos, criminosos, não são humanos, todos os seres estão
aqui na minha volta no mesmo samsara, né, presos ao mesmo ciclo. Então, eu começo a desenvolver, então, o amor pelos outros. Eu desejo que todos os seres sejam felizes, e esse é o tema do módulo 2, tá? A gente vai ver bem isso detalhadamente, a Ana Paula vai dar essa aula, né? A mente de iluminação. Então, eu desejo, aquilo que eu desejo para mim mesmo, eu estendo, né, a minha mente, então se amplia mesmo para todos os seres. E para isso, para eu conseguir realmente trabalhar em benefício da felicidade dos seres, eu tenho que me tornar um ser iluminado, porque senão eu não vou dar conta. Tem que estar além dessa visão errônea da realidade, né? Eu tenho que conseguir ajudar os seres naquilo que eles precisam, do jeito que eles precisam, né? Porque senão eu só vou conseguir ajudar aqueles com quem a gente tiver uma relação aí kármica mais próxima e tal, né? Então aí, por isso, eu tenho que desenvolver a correta visão da realidade. Tá? Esse é o caminho à iluminação. Então, é baseado no amor próprio, que é a renúncia, a imersão definitiva, o amor ao próximo, né? E a correta, o amor ao próximo e a bodhicitta, né? Que é a mente que se direciona à iluminação, e a correta visão da realidade. Tá? Aí, vamos ver. Então, é isso aqui, né? Amor próximo, né? Amor ao próximo, desejar essa mesma felicidade aos outros, desejar ser capaz de ajudar todos os seres a sair do sofrimento. Para isso é necessário desenvolver ao máximo as próprias qualidades, e isso é a iluminação. Então, eu desejo atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. E depois, desenvolver a visão correta, ou seja, relacionar-se de forma positiva em todas as situações. Se relacionar de forma, além da ignorância, né, de forma positiva, de forma correta, vamos dizer, né? Muito além do não julgamento. Muito. Realizar mesmo a visão correta, atingir o estado de Buda. Imagina você, né, Laoshi fala, né, uma coisa meio, não dá nem cabe na nossa cabeça assim. Você conseguir estar diante de um fenômeno e enxergar aquilo em todas as suas infinitas possibilidades, né? Não tem julgamento, mas além de não ter julgamento, é como a realidade surge para você. Ela não surge mais sólida, inerente, permanente, né? Se relaciona de uma outra forma. Só que é um processo de novo, né? É gradual. Ah, que bonitinho, peraí, espera um pouquinho. Bom, então, aí a gente tem que começar a pensar, né, só, o que eu faço na minha... Hoje a gente está no que eu faço na minha vida, né? Trabalho, né, subsistência, relacionamentos e tudo isso, aquilo que eu faço na minha vida. E começar a substituir pelo o que eu faço da minha vida, né? Que vida é essa? Está significativa? Eu estou me tornando uma pessoa melhor? Estou desenvolvendo amor próprio, amor pelos outros? Estou desenvolvendo generosidade, equilíbrio, alegria, satisfação ou não, né? Então, essa mudança é gradual, ela começa com aquilo que realmente está na minha volta, né? Então, não reagir de forma negativa não quer dizer que você concorda, né? Amar o outro não quer dizer que você vai concordar com o que o outro faz e ser amigo de todo mundo. Não é isso, né? Não é ser conivente com coisas que são negativas, não é isso, né? Ao desenvolver amor pelo outro é desejar a felicidade do outro. Desenvolver compaixão pelo outro é conseguir ter uma ação que ajude o outro, né, a se direcionar para essa felicidade, a sair do samsara. Essa é a felicidade. Primeiro, claro, a gente tem que dar o que muitas vezes se aproximar do outro por uma via que você consiga, né, por uma coisa que o outro precise, às vezes materialmente, ou dar amor, ou dar proteção. Isso são formas de ser generoso também. Dar materialmente, dar proteção, dar amor, dar o caminho espiritual. Para você conseguir, né, apresentar para o outro uma outra realidade.
dessa forma que você vai tirar o outro, ajudar o outro a sair do sofrimento. Tirar, ninguém tira, né? Cada um sai. Mas, enfim. Então, muitas vezes a gente acha que, para a gente não concorda, a gente tem que reagir de uma forma negativa, né? Tem que ter indignação, lutar pelos direitos, ir atrás, né, dos direitos, ir atrás de um mundo melhor, não precisa ser de uma forma negativa, violenta. Então, muitas vezes a gente fica só na reclamação, né, e também não vai para a solução. O que adianta? Só reclama, só reclama, só reclama. Primeiro a gente tem que vislumbrar o que a gente quer, não só no caminho espiritual, mas aqui mesmo, na nossa realidade, né, no nosso país, na nossa vida. O que eu quero? Qual que é o modelo? Como é que eu quero ser? Que pessoa eu quero me tornar? Né? Que país eu quero que esse país seja? Né? Então, assim, e se direcionar para essa realidade, porque muitas vezes ficar brigando e reclamando e só não aceitando o que acontece na sua vida e tal, não é a solução. Né? Aceitar é colocar energia na solução e não ficar preso no problema. Lama Michel sempre diz isso. Aceitar um problema é colocar a energia em direção à solução do problema. Quando você não aceita, você fica brigando com o problema. Se o problema não tiver a solução, solucionado está, como dizem, né? Então, é colocar energia para interagir de forma positiva, né? Fazer parte da solução. E essa aceitação é uma das chaves aí para a gente trilhar esse caminho à felicidade. A gente precisa aceitar a situação que a gente está, a gente precisa olhar para essa realidade, nossa realidade de buscar a felicidade dessa maneira, né? Do quanto a gente perde energia projetando a nossa felicidade em coisas que não podem sustentar. Aceitar mesmo, nos acolher nisso, não brigar com isso, para colocar energia na solução, né? E tudo é da maneira que é porque causas e condições se criaram para que assim fosse. Sempre ter isso em mente. A gente não é vítima do mundo, nós não somos vítima, nós agimos, né? Tudo que nos acontece é consequência, é resultado de causas e condições. Né? Causas que nós criamos, condições que surgiram. Se a gente tiver uma atitude positiva, a gente vai criar causas para ter condições mais positivas do que negativas, para amadurecerem mais causas positivas do que negativas. Então, também ter isso em mente. Tá? Então, muitas vezes, a gente tem muito apego por essa coisa, né, pela realidade da forma que a gente acha que tinha que ser, né? A gente fica apegado a essa ideia, assim, né? Não consegue ver diferente. Então, começar a quebrar um pouquinho isso. E satisfação, né, como diz Lama Michel, não é o resultado de conseguir o objeto de desejo, mas principalmente fazer a distinção entre o que eu quero e o que eu preciso. Né? Porque às vezes a gente quer, a gente vai muito mais atrás só do desejo de satisfazer o desejo do que a necessidade. Né? E aí, quando a gente vai atrás só do desejo, é onde a gente entra na roubada de projetar a felicidade em alguma coisa fora de nós. Né? Então, imaginar, desejar, sonhar com essa visão positiva da realidade. Né? O primeiro caminho para conseguir algo é desejar. O desejo é bom, né? Mas desejar mesmo, né? essa outra realidade para nós mesmos, né? Essa realidade interna. Porque o externo é consequência, e acreditar mesmo nesse nosso sonho de mudança interior. A gente tem que acreditar nisso. Tá? E aí, olha que bonitinho, todo mundo feliz. É muito bonitinho essa imagem. Aqui a gente tem um renunciante, né? Um meditador. E o lamagante. Bom, aí a gente tem como, né, vocês vão ver isso nas próximas aulas, a meditação, o caminho das 6 paramitas, desenvolver, né, aperfeiçoar das 6 perfeições, paramitas ou perfeições, né, atingir a perfeição e desenvolver, aperfeiçoar cada vez mais a generosidade, a moralidade, a paciência, o esforço entusiástico, a concentração e a sabedoria. Esse é o caminho, a iluminação, é o caminho do Bodhisattva. Tá? E cuidar das nossas 3 portas, né, como diz o Lamagante, né, o corpo, a fala e a mente, né, a gente cuidar bem dos nossos pensamentos de paz,
falas, né, palavras de paz, gestos de paz, cuidar sempre, né, ter mais essa consciência, né, se a gente está tendo um gestual pacífico, uma expressão pacífica, né, uma fala pacífica de amor com os outros, de alegria para nós mesmos, pensamentos destrutivos, né, tudo isso começar a cuidar, né, transformar em pensamentos de paz. A prática da autocura e da meditação, isso tema do próximo módulo, e Nalso, né, que é esse caminho, esse sistema, né, da linhagem que o Lama Ganchen nos transmite. Acho que o Daniel explicou isso na última aula, né? O significado de Nalso, ele explicou? Ah, não? Então, isso é interessante. A palavra Buda, né, que quer dizer o iluminado, enfim, tem várias formas de traduzir. Em tibetano, Buda é Sangye, é formado de duas palavras, tá? Então, Sang, que é tudo aquilo que se deve eliminar, e Ye, tudo aquilo que a gente deve desenvolver. Ou seja, um Buda, né, é a eliminação de todas as negatividades e o desenvolvimento ao máximo do nosso potencial e das nossas qualidades. E Nalso tem o mesmo significado. A palavra Nal é tudo aqui, se refere a tudo aquilo que a gente deve abandonar, a nossa falta de paz interior, né, o apego, a ignorância, nossa tristeza, né, a insatisfação e tudo isso, né, a sombra, vamos dizer. E So, né, que é a luz, é o caminho para cada luz, para cada sombra existe uma luz correspondente. São os antídotos, né, tudo aquilo que a gente deve desenvolver ao máximo, né? Nossa alegria, amor, compaixão, generosidade, paciência, discernimento, né? O que é bom, discernir aquilo que é bom para nós, que é positivo, que nos traz benefício para os outros, e aquilo que não nos traz benefício, enfim. Então a palavra Nalso, que vocês veem aí no centro, e nas apostilas e tudo, né? Que é o nome desse sistema que o Lama Ganchen fez, né? Para transmitir o Dharma para nós. Então, a autocura tântrica Nalso, que é onde está baseado, né, todas as práticas que a gente faz aqui, tem esse significado. Tá? Aí aqui, né, as 3 portas da paz, então são os 5 sentidos de paz: olhar com paz, escutar com paz, paladar de paz, tocar com paz e odores de paz. Então, se relacionar, né, com o mundo através de 5 sentidos de uma forma pacífica, né? A palavra, falar com paz, e a mente, né, ter pensamentos de paz, como a gente viu antes. Paz com tudo, tudo com paz. Deixa eu ver o que mais, se tinha mais alguma coisa para falar sobre a verdade do caminho. Tem os aspectos da verdade do caminho. Então, o primeiro aspecto da 4ª nobre verdade, a verdade do caminho, é o caminho, pois possibilita atingir a liberação do samsara, né? Nós explicamos isso, né? O caminho do desenvolvimento da consciência, no qual a gente diminui cada vez mais os venenos mentais até eliminá-los e aumenta as nossas qualidades. É a realização, uma vez que o caminho para realizar a verdadeira natureza da mente. Ou seja, ela é da natureza da realização, porque o resultado do caminho é realizar, o resultado desse caminho, dessa verdade, é realizar a verdadeira natureza da mente e dos fenômenos. É correto porque é o antídoto para as aflições mentais, ou seja, é o caminho que nos leva a eliminar nossas aflições mentais, por isso ele é correto. E a iluminação, porque é o caminho que elimina o sofrimento de modo definitivo. Tá? Então, é isso, não é um caminho que a gente faz esforço e depois, de novo, né, o sofrimento volta. Ele, quando elimina e não volta mais. É definitivo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vira Dharma, é isso aí. A ação positiva, essa ação iluminada, exatamente, o Dharma, né? Então, quando a gente fala dessa prática de autocura, né, de curar nós mesmos e de curar os outros, trabalhar nesse sentido, né, de coração, aí
ele fala aqui dos outros caminhos, deixa eu dar uma pincelada nisso, que é o seguinte, então a gente fala, quando a gente fala da verdade do caminho, é isso, né? O caminho para a liberação ou o caminho para o objetivo da liberação do samsara e da iluminação. O budismo, ele tem os chamados 2 veículos, né? Muitas vezes o caminho, a gente fala o caminho Theravada ou Hinayana, hoje em dia não se fala tanto em Hinayana, fala-se em Theravada, ou o caminho Mahayana, ou como a gente falou agora, o Vajrayana. Alguém perguntou, Vajra o quê? Vajrayana. É assim, o caminho Hinayana é chamado do pequeno veículo. Hoje em dia se usa mais a palavra Theravada, porque na verdade não sobraram, tinha muitas escolas Hinayana, e a principal escola é Theravada, que é a que existe mesmo em muitos países budistas, como a Tailândia e tal. É pequeno, ninguém está desmerecendo, não, é um grande caminho. Mas é o pequeno veículo, vamos dizer, por causa da capacidade, né, dele. O Mahayana é o grande veículo. Então, vamos explicar por quê. No Theravada, eu pratico como objetivo final atingir mesmo a liberação do samsara, né, a minha liberação pessoal, atingir o nirvana pessoal, tá? Sair do samsara. Esse é o objetivo principal do caminho. Claro que nesse caminho é um caminho enorme, né, porque nele já estão todos esses sentidos de paz, a não violência, não causar sofrimento para o outro, meditação, eliminar os venenos mentais, o karma, imagina, é bastante, né? Não é nada pouco, né? Mas não é por ser pouco, é porque é um veículo, é um pequeno veículo, porque nele eu estou levando quem? Eu, né? O Mahayana é o grande veículo, porque o Mahayana ele leva todos os seres. O Mahayana, o objetivo do caminho é a iluminação, é atingir o estado de Buda. Como a gente viu, né, depois que você sai do samsara, que você desenvolve a imersão definitiva do samsara, a renúncia, existe ainda um longo caminho até atingir o estado iluminado, o estado de Buda. Tá? O Mahayana, então, é o caminho onde o objetivo é atingir a iluminação em benefício de todos os seres. O Vajrayana é Mahayana. Na verdade, o Hinayana, o Theravada está incluído no Mahayana, né? E o Vajrayana também é Mahayana, mas é a forma que muda. É chamado do caminho, o veículo Vajra, o veículo do diamante, né? Ou o Tantra, é o caminho rápido, né? Onde você vai usar todos os seus recursos, seu corpo, sutil, grosseiro, sutil e muito sutil, o meio ambiente, a sua vida e tudo que te cerca é o caminho à iluminação. Tá? Por isso ele é chamado do veículo rápido. Veículo do diamante ou Tantra, né? Que é veículo da transformação, é rápido, ele é o caminho rápido. Tá? Então, deixa eu ver. Você vai usar toda essa energia. Então, é isso. Primeiro passo, você tem um objeto de raiva, né? Você se afasta, é um método talvez do pequeno veículo. Então, quando você se afasta, né, por exemplo, um monge Theravada, ele tem votos super rígidos, né? Ele não pode não pode sentar no mesmo banco se tiver uma mulher sentada, não pode ter toque, né? Não pode tocar. E não é por nada culpa das mulheres, culpa dele, né? Para ele evitar o próprio desejo, não entrar em contato, né, com isso, não despertar. Então afasta-se, né, dos objetos de apego, de aversão, etc. Tem uma conduta super rígida mesmo, né? No Mahayana é como se você entre em contato com tudo, você convive, mas então eu vou conviver com isso sem vou enxergar, né? Não vou enxergar isso como objeto de raiva, né? Vou lidar com a minha raiva, vou lidar com os meus venenos mentais, vou desenvolver compaixão e etc, etc, etc. Mas muitas vezes a gente tem que se afastar quando a gente não consegue lidar com aquilo. E são passos mesmo, um está incluído no outro, porque são passos para chegar em outra coisa, né? Agora, no Vajrayana, você vai usar todos os recursos. Então, ok, você gosta de beber água, como diz o Lama Michel, beba, não tem problema. Tem prazer de beber água? Pode ter. Mas eu sei que a felicidade que eu quero está muito além disso aqui. Eu não preciso me afastar disso. Eu vou usar todos os meus recursos.
né, onde você vai lidar, as meditações vão incluir o corpo sutil, os chakras, a energia dos 5 elementos, né, tem várias meditações, até o caminho, o dormir, o sonhar, tem prática para tudo, para todos os momentos da vida. Todos os momentos, todo o ambiente, em qualquer ambiente que você esteja, tudo você tem que enxergar mesmo como o seu mandala, né? Você trazendo o resultado para o caminho. Então, você começa a quebrar essa identidade negativa que a gente tem, mundana que a gente tem de nós mesmos, né? Para criar uma nova identidade, né? Se eu fosse um Buda, como eu seria? Então, eu sou um Buda agora, né? Tem toda uma meditação, não é assim, né? Não é só uma coisa de pensar. Mas como é que um Buda agiria? E é assim que eu tenho que agir. Traz o resultado para o caminho agora. Esse é o caminho Vajrayana. Que mais? Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta? O caminho óctuplo, ele está dentro do... Hã? Não, ele está dentro do Mahayana, do Theravada e tal. Mas não é que ele está na 4 na verdade. Tem uma coisa dos 5 caminhos. É bem... O óctuplo, na verdade, é o que lá o Patanjali, né, vai sistematizar o yoga, fala dos 8 passos. Então, 18 passos. Não, tem o caminho óctuplo. Mas a gente, não é que não segue, a gente segue no budismo Mahayana Vajrayana, a gente segue o caminho do Bodhisattva, das 6 paramitas. É tudo ensinamento de Buda, não tem nada, é um método que é diferente, tá? Então Buda ensinou, como vocês viram na aula passada, de acordo com a capacidade das pessoas, né? Com o que aquela pessoa precisava. Então ele ensinou um método para um método para o outro, mas nada entra em conflito. Muitas vezes você tem que passar por um para chegar no outro, muitas vezes um está contido no outro, mas são formas diferentes. Né? Na verdade, a quarta nobre verdade, ela remete ao caminho óctuplo. Né? Eu estudei o caminho óctuplo há um tempo, mas é que não é nisso que a gente não calca. Correto, né? Fala correta, sim. Correta, atenção correta, estilo de vida correto. Então, porque é do budismo Theravada, se não me engano, né? Que é essa coisa da conduta. Eles vão muito na conduta. Então, não é que aqui não vai na conduta, vai também, mas tem mais coisas. Né? A gente está falando aqui em amor por todos os seres. Então, é uma coisa bem ampla. Né? E nesse caminho de desenvolver amor por todos os seres, você tem que enxergar... Vocês vão ver isso na aula de Bodhicitta, no 2º módulo, tá? Estamos fazendo bastante propaganda, então venham, porque é muito interessante. Né? Você fala, amor por todos os seres, que socorro, como assim? Vou ter que desenvolver amor, né? A gente tem conflito até com amigo, né? Se de repente, né? Como é que eu vou desenvolver amor pelo cara que eu acho assim, que fez tudo errado, né? É difícil. Então tem um método também, tem os passos. Tem os passos para desenvolver. Tudo assim, o budismo é todo organizado, tá? Então é bem certinho. Então tem os passos para desenvolver o amor pelos outros. Você enxergar, né, o outro, ver que o outro deseja felicidade, desenvolver equanimidade, desenvolver gratidão, contemplar isso. Então tem várias coisas para fazer. Depois que você desenvolve amor pelo outro e que você deseja o amor, a felicidade por todos os seres igualmente, aí você quer tirá-los do sofrimento, aí você quer atingir a iluminação, aí você entra no caminho do Bodhisattva, aí você entra no caminho das 6 paramitas. Aí desenvolver generosidade ao máximo, paciência, moralidade. Mas então, não tem que começar agora também. Agora a gente está fazendo de uma forma que nós não somos bodhisattvas, acredito, né? A maioria de nós, acho que não. Né? Então, mas a gente tem que, não é que é só, quando eu virar bodhisattva, eu vou me preocupar em ser mais generoso. Não, tem que se familiarizar agora. É uma base, você tem que começar com aquilo que você tem. Por onde eu vou começar? As pessoas estão próximas de mim, se eu não conseguir ser mais generoso, mais amoroso, mais feliz com quem está perto de mim, você com quem, né? Vai ser difícil depois ainda desenvolver amor pelo outro, né? Mas é isso. Você chama de bodhisattva
Bodhisattva é aquele que desenvolveu a bodhicitta. A bodhicitta é a mente que está direcionada para a iluminação. O Bodhisattva, ele já desenvolveu amor pelos outros, compaixão por todos os seres, né? Então, no caminho Mahayana, às vezes não saiu ainda. Ele vai indo, entende? É tudo, às vezes já desenvolveu, mas ainda não saiu. Mas tá, claro, para desenvolver isso você já tá bem na fita, né? Chegar a desenvolver amor por todos os seres. Se tem veneno mental, deve ter só umas manchinhas, vamos dizer, como diz Lama Michel, né? A gente tira a sujeira, depois tem que tirar as manchas, né? Então, é um caminho bem gradual, mas claro, é tudo um pouco junto. Depende do que você está praticando. Então, a gente está aqui no Mahayana Vajrayana, vai tudo um pouco junto. Claro, você chega a desenvolver amor pelos outros, né? Você já está, né, veneno mental, você já não está tão preso, né? Mas tem todos os estágios, vai passar nesse estágio, acontece isso, no outro aquilo, nananana, tudo descrito, bem descrito. Isso é uma coisa também, né, que ele fala, né, o Lama Michel fala dessa coisa do esforço que a gente tem que ter, né? A gente tem que acreditar que é possível e tem que ter esforço. O esforço é um dos 8 passos. É um dos, não, é das 6 paramitas, o esforço entusiástico, né, que é alegria em praticar a virtude. Esse que é o esforço entusiástico, alegria em praticar o que é positivo. A palavra esforço em tibetano é usado para descrever isso, tá? Então, tem que ter alegria em praticar generosidade, alegria em praticar moralidade, né? Porque se a gente não tiver esforço, é muito difícil mesmo, não é fácil, é um caminho duro, é longo, né? Não, o Lama Michel que fez, o dia das paramitas, né? Domingo descansa, né? Cada dia ele falou, cada dia vamos praticar uma coisa. Hoje, segunda-feira, dia da generosidade, né? A gente fez um calendário, bem legal. E agora, o que acontece normalmente? A gente está ruim, está com problema, começa a ficar muito insatisfeito. Se a gente estiver assim buscando alguma outra coisa, né? Claro, cada um vai para uma solução. Mas aí, eu preciso de alguma coisa, eu vou lá no centro de Dharma, tem que aprender a fazer meditação, tem que ficar mais calmo. Aí vem, faz o curso, aí vem uns dias na autocura. Ai, nossa, estou tão bem, estou me sentindo tão bem, minha vida está tão melhor, eu estou mais alegre, né? Aí para. Não é assim? Aí daqui a pouco, sei lá, até arranjei um namorado, aí daqui a pouco briga com o namorado, com a namorada, sei lá. Aí fica triste, deprimido, sozinho, ai, tô tão solitário lá, eu tinha aquele acolhimento, era tão gostoso ir lá no centro com outras pessoas, eu vou lá de novo, aí vem, isso fica... tem que ser encarado como um método de vida. Mas, então, a gente faz isso, o que a gente faz? A gente tem aquele quartinho da bagunça, né, que a gente nunca entra, que tá lá, uma sujeirada, né, assim, aí de vez em quando aquilo tá incomodando, a gente abre a porta, fecha de novo, né, abre a porta, hoje eu vou encarar a faxina aqui, aí dá uma limpada e tal, só que tá cansado, alguém chamou para sair, larga lá, né, já tá bom, né, já dei um trato lá, e vai embora, nunca mais volta. A sujeira acumula, então, mas aí a sujeira acumula. Então a gente fica num processo de sempre tirar só o grosso, aí tira o grosso e dá uma felicidade, dá um bem-estar quando você tira o grosso, assim, né, aí você já acha que aquilo é o máximo, porque a gente tá tão acostumado com essa vidinha aqui, né, que aí você tirou um pouquinho, meditou um pouco, foi num retiro, saiu super feliz, você acha que é o máximo aquilo. Você nem está acostumado a ter tanto bem-estar. Só que não é, entendeu? E aí você perde, porque você não tem ainda estabilidade mental, você não tem energia suficiente para manter aquilo. Você perde, porque você para de fazer. Não é do dia para a noite que muda. Para aquilo lá ser uma coisa duradoura, tem que ralar. Né? Então, só que é um ralar, é como isso, é com entusiasmo, porque é legal, né? É igual ir na academia, fazer a ginástica, sei lá, dá uma preguiça, né? Como diz quem que fala, o Drauzio Varela fala, ninguém é bom fazer ginástica, imagina, você tem que ir lá, falar, tem que ir, né? Correr, sei lá o que você vai fazer. Mas depois que faz, é gostoso, né? Mas é um hábito, né? E a gente tem muitos hábitos, mas esse hábito aqui é mais difícil. Tenho que meditar, sentar para meditar todo dia,
Nossa, ai não, tô com preguiça. Ah não, mas hoje vai passar um filme super legal, tem série, saiu a temporada nova no Netflix. Ou, não, eu vou meditar mais tarde, mas antes eu vou fazer essa outra coisa. Faz outra, faz outra, faz outra, tem uma coisa, né? Faz algo inútil para não fazer algo útil. São formas de preguiça, na verdade. Né? É preguiça. É preguiça. São formas da preguiça se manifestar. E contra a preguiça, o único remédio é esforço, não tem outro. Então, é verdade. E a gente tem umas armadilhas mesmo, a gente entra nessas armadilhas. Então, acho que era esse o recado. Então, semana que vem, vocês vão ver como é que aplica o esforço. Não, semana que vem não, desculpe, dia 10. Quantas sessões tem no primeiro módulo? Só mais duas, dia 10 e dia 17. Dia 2 sábados que são sobre meditação e sobre as práticas preliminares, o Guru Yoga, que é uma coisa meio básica. Se você quiser praticar sozinho na sua casa, como é que dá para fazer uma coisa básica? E também para você começar a entender, quando você vier ao centro de Dharma, entender o básico da estrutura das práticas, o que você está fazendo, aí você vai poder, você já pode vir em qualquer prática, mas você vai entender melhor. Né? Quinta-feira, 20h30, é o dia, a hora para os iniciantes, quem quiser e puder vir. Tá? Que é uma prática voltada para quem está começando, uma coisa bem introdutória, toda quinta às 20h30. Todas as outras atividades de meditação são abertas, vocês podem vir em qualquer uma. Sábado tem, sábado de manhã, sábado à tarde, todos os dias à noite, tá? E o que mais? E quando começa o segundo módulo, depois do dia 17? Eu não sei de cabeça. 7 de abril? Acho que é 7 de abril, são 2 aulas, são 2 sábados, tá? Então, gente, alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta... Como a gente sai desses gatilhos de sofrimento? Por exemplo, fugir das coisas que te causam sofrimento? Não dá, olha, primeiro é quando, assim, não vai dar, tem coisa que a gente reage sem pensar. Aí quando vier, sabe, tenta sair rápido daquilo, analisar. Porque, pô, eu tô assim porque sou eu, não é a culpa do outro, é o meu veneno mental, seja lá qual for que apareceu, se é inveja, se é ciúme, se é medo, se é raiva, se é, sei lá, né? Analisar aquilo. Por exemplo, eu vejo uma pessoa que eu não gosto, mas toda hora a pessoa está falando toda hora eu vou sentir raiva, né? Não, para com isso. Medita que ela não tem ausência de existência inerente do seu objeto de raiva. Não, claro que não. Vai fugir para onde? Porque você pode fugir para qualquer lugar. Quando a gente viu o sofrimento que tudo permeia. Então, é como a gente falou. Tenta trazer primeiro uma relação de neutralidade com aquele objeto de raiva, percebendo que a causa da raiva não está naquela pessoa, está em você. Você que tem raiva. Se você não tivesse raiva em você, você não ia se relacionar daquele jeito com ela. É uma condição para a sua raiva se manifestar. Né? Começa a contemplar que essa pessoa, ela também tem raiva, ela também tem apego, ela também está presa na própria ignorância dela, nos próprios venenos mentais. Ela teve uma vida que levou ela a reagir daquele jeito. Né? Então, ela também, de repente, está vendo você como objeto de raiva, mas é o jeito que ela enxerga, a projeção dela. Né? Então, tenta mudar a sua projeção. A dela você não vai conseguir. Compaixão, amor, ver que ela também sofre como você, que ela também quer ser feliz. Né? Tenta desenvolver esse amor, mas antes de desenvolver amor, tenta trazer primeiro para um não raiva, se relacionar sem raiva e depois conseguir desenvolver amor. Tá bom? Vamos dedicar, pessoas? Ah, não tem a dedicação, não veio. Mas eu vou fazer, aí a gente se concentra. Então, a gente se concentra um pouquinho, respira, traz a mente para cá, para o momento presente. Acalma a respiração, traz a respiração para o abdômen. Enche o abdômen de ar. Respira. Vamos estabilizar tudo aquilo que a gente ouviu.
trazer nossa mente para o nosso interior. Criar um desejo de transformar nossa mente com as bênçãos de Buda, dos seres sagrados. Não estamos sozinhos nesse caminho espiritual. E a gente então se alegra com o que a gente produziu hoje, com o fato de estarmos aqui, empenhando energia, esforço, tempo em algo positivo. E dedicamos essa energia para que ela se multiplique, dedicamos ela para a felicidade de todos os seres, para a nossa iluminação, para a iluminação de todos os seres. Para a longa vida dos mestres que nos mostram esse caminho, o caminho do Dharma, para que seus ensinamentos se mantenham, beneficiando todos os seres. Dedicamos para que em todas as nossas vidas a gente possa estar no caminho espiritual até a iluminação. Jetsun lame kutser apten chinam kartrile chochu gepadam lozan tempe drome sasom gidroe manseu tactu negiurache. Possam os mestres sagrados ter longa vida, possam as atividades iluminadas ser plenamente manifestadas nas 10 direções, possa a luz dos ensinamentos de Lama Tsongkhapa dissipar continuamente o véu da escuridão que cobre os seres dos 3 reinos. Nimo delek tsendele, nime kuyan delek shin, nitsen taktu delek pe, concho sungi jingi lob, concho sungi ngodrupso, concho sungi trashi sho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Boa semana. Obrigada.